Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos bater um bate-bola muito bacana falando sobre a diferença entre uma recaída e o retorno ao uso. Parece algo muito semelhante, muito próximo, ou parece até mesmo as mesmas coisas, né? Marco, retornar para o uso e recair não é a mesma coisa? Eu quero dizer que não, tem diferença. Dentro de um conceito de avaliação terapêutica, dentro de uma avaliação de comportamentos, há uma grande diferença entre o que é uma recaída e o que é o retorno ao uso. Seja o retorno para as drogas, seja o retorno para o álcool, existe uma grande diferença nesse processo que é importante e relevante você entender isso. Bom, vamos lá. Nós já falamos bastante aqui até no nosso canal, falamos sobre muitas recaídas, né? E o que é uma recaída? Como é que funciona uma recaída? A recaída, na verdade, ele é um processo quase que natural dentro de um conceito de tratamento, né? Normalmente a gente consegue fazer uma avaliação da recaída como algo que de fato acontece. Ele é algo inesperado e às vezes, dependendo do caso, a recaída pode ser até benéfico, pode ser algo proveitoso. Por que eu digo algo proveitoso? A recaída ela tem algumas características, né? Você só pode recair quando você, de certa forma, estava de pé ou estar de pé, né? O conceito de recair é você caiu, levantou e caiu de novo. O conceito de recair é quando alguém tenta se manter limpo, se manter de pé. Esse é o conceito da recaída. E às vezes a dor, o sofrimento de uma recaída, para o indivíduo que está no processo de tratamento, que está caminhando, que está indo bem, pode ser muito dolorido, muito complicado. E às vezes até ele é muito terapêutico. A recaída se torna terapêutica quando o indivíduo está num processo de indignação com o próprio uso, está com um processo de indignação consigo mesmo, ele já tem a consciência das perdas, dos danos, dos males que causaram na vida dele ao longo dos anos, essa substância na qual ele escolheu utilizar. Enfim, ele já estava numa linha de mudança muito forte, muito positiva, e de repente, por uma forma inesperada, algo aconteceu e ele veio recair. Os motivos que levam a uma recaída podem ser inúmeros, né? Pode ser frustrações, pode ser se auto-testar para ver se ele está bem, pode ser uma aventura, pode ser um romance inesperado, pode ser uma discussão, também pode ser a euforia. Eu vou falar isso num próximo vídeo, que eu quero detalhar as recaídas causadas pelas euforias. Porque normalmente as pessoas pensam que o que leva a uma recaída são as frustrações, as discussões, as brigas, os danos causados nesse processo. Mas não é bem assim. As recaídas ela pode ser ocasionada também pelas euforias, pelas alegrias em excesso, né? Euforia quer dizer a extremidade da alegria, né? E o dependente químico tem essas elevâncias, né? Ele consegue maximizar demais, às vezes, uma alegria, algo positivo, como também pode maximizar demais os sofrimentos. Então, tudo nele é 8 ou 80. Então, as recaídas, elas acontecem dessa forma. Mas, no entanto, a recaída ela só pode acontecer, nós só podemos classificar uma recaída quando alguém, de fato, ele esteve proposto a estar de pé. Então, quem é que decide se ele recaiu ou não? Quem decide é o plano terapêutico, que vai fazer uma avaliação do indivíduo, os profissionais que estão acompanhando essa pessoa, ela vai fazer uma avaliação para saber se de fato o tempo que ele passou em abstinência, se essa abstinência levou a ele a estar num estágio de busca pela sobriedade, qualidade de vida, se ele estava realmente feliz em estar sem usar a substância, se ele estava planejando projetos futuros, se ele estava galgando algo positivo, se tinha um foco. E isso é muito relevante para poder determinar se essa pessoa teve uma recaída ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Se a recaída só pode ser classificada se essa pessoa ela apresentou, de certa forma, uma relevância no tratamento que ela vinha fazendo, na busca dessa sobriedade, e se existia um foco nessas transformações. Beleza? Deu para entender até aqui? Agora vamos falar um pouco sobre o retorno ao uso. Qual é a diferença do retorno ao uso? O retorno ao uso, na verdade, é o conceito contrário à recaída.
Na verdade, a pessoa que retorna para o uso, ela nunca esteve, de fato, proposta a iniciar um tratamento. Por mais que ela estivesse internada, por mais que ela estivesse numa linha de tratamento terapêutica, por mais que ela estivesse fazendo uma terapia, por mais que ela estivesse em busca, entre aspas, de um conceito de tratamento, ela normalmente, isso acontece muito, que às vezes por uma forçação de barra da família, por uma condicionalidade jurídica, por um processo de condicionalidade, essa pessoa decidiu não, foi empurrada para dentro de um tratamento. E ali ela permaneceu, mas ela planeja, desde o dia que ela foi, ela está planejando o dia do retorno para o uso. Ela já sabe, vamos dar um exemplo, ela iniciou um tratamento em novembro, né? Foi lá através de uma ação jurídica, de uma determinação jurídica, ou a família forçou uma barra, ou a esposa disse que se ele não fosse internar, ele ia para fora de casa, ou a mulher ia para fora de casa, enfim, seja lá quem for. E ela, por uma questão de pressão, ela foi iniciar esse tratamento. Só que nunca, de certa forma, ela mergulhou no tratamento, ela se entregou, essa pessoa não se entregou a um tratamento. E ela está maquinando todos os dias o dia da saída, o dia que ela vai sair. Então ela se internou em novembro, como exemplo. Ela já está planejando a saída dela no Natal, porque ela sabe que ela vai voltar para o uso no dia 24 de dezembro. Porque no dia 24 de dezembro ela já tem uma galera que ela vai se encontrar, ou então no ano novo, no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano, ela já tem uma galera que ela vai sair, que vai para a praia, comemorar na praia, ver os fogos, e ela já está planejando o uso dela no dia 31. E ela pouco está se importando com aquilo que está sendo tratado no plano terapêutico, nesse universo de tratamento. Ela não está ligada a isso. Isso acontece, Marcos, muito. Isso acontece, não é possível que uma pessoa vai passar 2, 3 meses, 4 meses dentro de uma instituição, de uma clínica, ou num processo ambulatorial, ou em um grupo de mútua ajuda, e ela está planejando a recaída dela, está planejando o retorno ao uso. Exatamente. Ela consegue planejar e dar temporalidade e dar uma distância, e ela consegue estancar o uso, mas ela já tem planejado na cabeça dela exatamente quando e como ela vai retornar para o uso. É muito interessante essa diferença. Mas Marcos, qual é a diferença então? Mas o que isso determina na vida da pessoa, se ela está recaída ou se ela está retornando para o uso? Determina tudo, porque a recaída, como eu falei anteriormente, a recaída faz o indivíduo, faz a pessoa sofrer. É uma dor na alma, porque ela perdeu muitas coisas, porque na cabeça dela o tratamento, de certa forma, deu a ela algumas ferramentas, ela conquistou muitas coisas. Ela talvez fez reconciliação com a família, reconciliação com os filhos, reconciliação com a esposa, e de uma forma inesperada, por um motivo que ela não tinha planejado, aconteceu o caso da recaída. E é muito interessante, para nós só fecharmos esse tema, é muito interessante que muitas pessoas que têm uma recaída legítima, quando eu falo a recaída legítima, é exatamente essa pessoa que não queria recair, não queria voltar para o uso, ela queria de fato ficar bem, mas por um motivo fútil, uma coisa absurda. Ela foi no bar comprar uma Coca-Cola e encontrou 2 amigos ali e começaram a bater papo e armou o gatilho na hora. Ela não tinha como desarmar esse gatilho e acabou que ela foi lá e foi cheirar, foi fumar, foi tomar uma. Acontece. Ela não foi planejando ir no bar, comprar a Coca-Cola, mas sabendo que ia tomar cerveja ou ia encontrar. Essas coisas, no início do tratamento, são muito fortes, são muito pesadas. E a recaída, às vezes, para essas pessoas, pode ser determinante. E eu conheço inúmeras pessoas que tinham, de fato, o interesse na busca da sobriedade, mas a recaída levou ela para o fundo do poço e ela não conseguiu nunca mais sair pela vergonha, pelo medo, pelas acusações, pelo preconceito que ela iria sofrer e por ela mesma, o preconceito dela mesma, que ela mesma se martiriza, né? E é muito triste a gente ver isso constantemente. Então fica aí esse tema para você pensar um pouco sobre a diferença do que é uma recaída e do que é um retorno para o uso. A recaída, só para recapitular, ela é uma ação indesejável. A recaída é um processo que é um tropeço. Eu costumo dizer que a diferença da recaída para o retorno para o uso é mais ou menos o seguinte:
A recaída é quando você tropeça numa pedra. Você tropeçou, mas você caiu para frente. Você tem a opção de olhar para aquilo que você pisou e tropeçou e falar, caramba, machucou, doeu, mas eu avancei. E o retorno ao uso é escorregar na casca de banana, é cair para trás. Ou seja, ele já vinha planejando essas ações há um tempo e retornou ao uso e voltar para trás. Então, fica aqui essa fala, esse olhar, para que você identifique, talvez, você que é um profissional da área de tratamento de dependência química, você que está iniciando um processo na área de profissionalização, você que é um dependente químico, você que é família, observa essas diferenças para você ver em que nível, de repente, essa pessoa se encontra. Tá bom? Um abraço a todos. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Movimento Contrário. Aperta o sininho para você receber todos os dias as notificações dos vídeos novos que eu estou lançando lá no YouTube. Acompanhe a gente no Instagram, @Movimento Contrário, e acompanhe a gente também no Facebook, na página lá, Movimento Contrário. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau.